Aula 17. Função do primeiro grau. Função do primeiro grau ou função afim é toda função do tipo y igual a x mais b com a diferente de zero. O a é o coeficiente angular da reta, o b é o coeficiente linear da reta. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Observação: se b igual a zero, temos a função linear, que é um caso particular da função afim. Raiz ou zero de uma função no primeiro grau é o valor de x para o qual a função f de x, que é igual a ax mais b, se anula. Ou seja, ax mais b igual a zero. Logo, o ax é igual, passando o b para o outro lado, ele vai como menos b. Logo, o x é igual a menos b, que é o que está do outro lado, dividido pelo que está do lado dele. Menos b dividido por a. Função do primeiro grau crescente. A função do primeiro grau é crescente se, aumentando os valores atribuídos a x, aumentam em correspondência os valores calculados para y. Ou seja, se e somente se o coeficiente angular for positivo, a maior que zero. Exemplo: y igual a 2x menos 3. Então, o a é igual a 2, que é maior do que zero, e o b igual a menos 3. Eu tenho aqui o gráfico dessa função. Observações: a raiz ou zero da função y igual a ax mais b é a abscissa do ponto em que a reta corta o eixo dos x. No exemplo, x igual a 1,5. Então, eu tenho aqui a reta da função, ela corta o eixo x no ponto 1,5, que é o valor menos b dividido por a. 2. O coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo dos y. No exemplo, b igual a menos 3. Então, a reta da função corta o eixo das ordenadas no ponto menos 3, que é o valor de b. 3. O coeficiente angular a é o declive da reta, ou seja, a é igual a tangente de alfa. Então, aqui eu tenho o ângulo alfa. O alfa é igual a arquitangente de a. Alfa é o arco cuja tangente é igual a 2, ou seja, o alfa é igual a 63,43 graus, ou o alfa igual a menos 116,57 graus. 4. Numa função crescente, nós temos o alfa maior que zero e menor do que 90 graus, primeiro quadrante, ou alfa maior do que menos 90 e menor do que menos 180 graus, terceiro quadrante. Função do primeiro grau decrescente. A função do primeiro grau é decrescente se, aumentando os valores atribuídos a x, diminuem em correspondência os valores calculados para y. Ou seja, se e somente se o coeficiente angular for negativo, ou seja, a menor do que zero. Exemplo: y igual a menos 2x mais 1. Então, nesse caso, o a é igual a menos 2, ou seja, menor do que zero, e o b igual a 1. Então, eu tenho um gráfico aqui dessa função. Observações: a raiz ou zero da função y igual a ax mais b é a abscissa do ponto em que a reta corta o eixo do x. No exemplo, x igual a meio. Ou seja, a reta corta o eixo do x aqui nesse ponto, que é menos b dividido por a. Ou seja, ele corta o eixo do x no ponto 0,5. 2. O coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo dos y. No exemplo, b igual a 1. Então, a reta da função, ela corta o eixo das ordenadas nesse ponto de y igual a 1. 3. O coeficiente angular a é o declive da reta, ou seja, a igual a tangente de alfa. O alfa é o arco cuja tangente é igual a a. O alfa é igual a arquitangente de menos 2, que é o valor de a. Logo, o alfa é igual a 116,57 graus, ou o alfa é igual a menos 63,43 graus. 4. Numa função decrescente,
O alfa é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, segundo quadrante, que está aqui. Ou o alfa é maior do que 0 graus e menor do que menos 90 graus, quarto quadrante, que é o que está aqui. Estudo do sinal para uma função do primeiro grau. O estudo do sinal ele é muito importante e ele vai ser bastante utilizado quando vermos a próxima aula em equações do primeiro grau. A. Para uma função do primeiro grau crescente, o a maior do que zero, temos: se x é maior do que menos b dividido por a, então o y é maior do que zero, ou seja, y é positivo. Se x é menor do que menos b dividido por a, então y é menor do que zero, ou seja, y é negativo. Item B. Para uma função do primeiro grau decrescente, a menor do que zero, temos: se x é maior do que menos b dividido por a, então y é menor do que zero, ou seja, y é negativo. Se x é menor do que menos b dividido por a, então y é maior do que zero, ou seja, y é positivo. Exercícios. 1. Estudar o sinal de f de x igual a 5x menos 1. Zero da função igual à função a zero. Então, eu tenho 5x menos 1 igual a zero. Logo, x é igual a, passo o menos 1 para o outro lado, x igual a 1 quinto. Então, eu coloco aqui x igual a 1 quinto. Então, para x maior do que 1 quinto, eu tenho valores positivos. E para x menor do que 1 quinto, eu tenho valores negativos. 2. Estudar o sinal de f de x igual a menos x mais 2. Então, zero da função é igual a f de x igual a zero. Eu vou ter menos x mais 2 igual a zero. O x eu passo para o outro lado, então x igual a 2. Sinal de a. O a igual a menos 1, logo o a é menor do que zero. Então, nesse ponto aqui, eu tenho o zero da função, onde x igual a 2. Para x maior do que 2, eu vou ter valores negativos. E para x menor do que 2, eu vou ter valores positivos. Equações do primeiro grau. Equação é uma sentença aberta que pode ser expressa por uma relação de igualdade. Considere a expressão 5x mais 12 igual a 4 menos x. A expressão que está à esquerda do sinal de igual, ou seja, a expressão 5x mais 12, recebe o nome de primeiro membro da equação. A expressão que está à direita do sinal de igualdade, ou seja, 4 menos x, é chamada de segundo membro da equação. Equação do primeiro grau é toda equação que pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, onde a é diferente de zero. Soluções de uma equação são os valores que, substituídos numa equação, fazem com que a igualdade se verifique. Recebem também o nome de raízes da equação. Uma equação pode ter várias soluções, uma única solução ou nenhuma solução. A raiz de uma equação no primeiro grau é calculada através da seguinte fórmula. Eu igualo x mais b a zero, logo a x igual, passo o b para o outro lado, ele vai como menos b, então o x igual a menos b dividido por a. Aqui. Curiosidade, o papiro de Hind, um dos documentos mais antigos e importantes sobre matemática egípcia, nos mostra que em 1700 anos antes de Cristo, o homem já trabalhava com problemas que envolviam quantidades desconhecidas. No século III, o matemático grego Diofante criou uma teoria sobre a resolução de equações de primeiro grau. Porém, foi só a partir do século XVI, com o desenvolvimento da notação algébrica, que a teoria das equações passa a ser um ramo independente da matemática. Sistema de equações do primeiro grau. O sistema de equações do primeiro grau com duas equações e duas incógnitas pode ser resolvida de três formas diferentes. 1. Método da substituição. Consiste em isolar uma incógnita numa equação e substituir o resultado na outra. Então aqui eu tenho duas equações a duas incógnitas, que é o x e o y.
Então, x menos 2y é igual a menos 5, que eu chamei de expressão 1, e 3x menos y é igual a 2, que eu chamei de expressão 2. Isolando-se x em 1, então eu vou ter x igual, eu passo o menos 2y para o outro lado, ele vai como mais 2y, né? Ou 2y menos 5. Então, x igual a 2y menos 5. Substituindo esse resultado, temos esse resultado em 2, temos 3 vezes o x é 2y menos 5, que está aqui, menos y igual a 2, igual a 2. Então, 3 vezes 2y dá 6y, 3 vezes menos 5 dá menos 15, menos o y igual a 2, menos y igual a 2. 6y menos y dá 5y. Então, 5y é igual a 2, passo o menos 15 para o outro lado, ele vai com o sinal trocado, então ele vai como mais 15. Então, eu tenho 5y é igual a 2 mais 15, que é igual a 17. Logo, y é 17 dividido por 5, ou seja, y é igual a 3,4. Substituindo o valor de y em 1, então nós vamos ter x menos 2 vezes 3,4, que é o valor de y que nós calculamos aqui. É igual a menos 5. A menos 5. Então, x menos 2 vezes 3,4 é menos 6,8. Quando eu passo para o outro lado, ele vai como mais 6,8. Então, x igual a menos 5 mais 6,8. Então, x igual a 1,8. Método da adição. Consiste em conseguir, numa mesma incógnita, coeficientes simétricos e depois somar as duas equações. Exercício. Resolver o sistema x menos 2y é igual a menos 5, que é a expressão 1. 3x menos y igual a 2, que é a expressão 2. Podemos multiplicar a equação 1, essa equação, por menos 3, conseguindo em x coeficientes simétricos, ou seja, multiplicando a expressão 1 por menos 3, eu vou ter menos 3 vezes x dá menos 3x, menos 3 vezes menos 2y dá mais 6y, igual a menos 3 vezes menos 5, que é igual a 15. Agora eu vou ficar aqui com coeficientes simétricos, de mesmo valor com sinais opostos. Então eu posso somar a expressão 1 com a 2, e aí menos 3x com mais 3x é eliminado. Então eu vou ter 6y menos y igual a 5y. E 15 mais 2 igual a 17. Logo, y é igual a 17 dividido por 5, é igual a 3,4. Substituindo o valor de y em 2, eu vou ter 3x menos o y vale 3,4, então menos 3,4 igual a 2, igual a 2. Então 3x é igual a 2, que está do outro lado. Eu passo o menos 3,4 para o lado dele, ele vai como mais 3,4. Então eu tenho aqui 3x igual a 2 mais 3,4, 5,4. Logo, x igual a 5,4 dividido por 3, x igual a 1,8. Método gráfico. A solução do sistema é obtida através das coordenadas onde as retas se interceptam. Exercício. Resolver graficamente o sistema. Então, eu tenho aqui x menos 2y igual a menos 5, que eu chamei de expressão 1. 3x menos y igual a 2, que eu chamei de expressão 2. Em 1, eu isolo aqui o y, então fico passo o menos 2y para o outro lado, ele vai como mais 2y, é igual a x, e o menos 5 passando para esse lado, ele vai como mais 5, é igual a x mais 5. Logo, o y é x mais 5 dividido por 2. Então, eu calculei aqui a expressão 1 em termos de y. De 2, nós obtemos que o y, eu passo para o outro lado, igual a 3x, e passo 2 para esse lado, 3x menos 2. Então, também eu tenho aqui a equação 2 em termos de y. Aí basta construir as duas retas, essas duas retas,
e onde ocorrer, onde elas se interceptarem, é a solução do problema. Sistema impossível, aquele que não admite solução simultânea para suas equações. Então aqui, resolver o sistema 5x mais 3y igual a 6, que eu chamei de 1, e 10x mais 6y igual a 10, que eu chamei de 2. Isolando-se y em 1 temos, então nós vamos ter aqui 3y é igual a 6 menos 5x, logo o y é igual a 6 menos 5x dividido por 3. Substituindo o valor de y em 2, então tem aqui 10x mais 6 vezes y. Então, mais 6 vezes 6 menos 5x dividido por 3, que é o valor que eu calculei aqui, é igual a 10, igual a 10. Então, 10x mais 6 vezes 6, 36. 6 vezes menos 5, menos 30x, dividido por 3, igual a 10. Então, 10x, 36 dividido por 3, mais 12, e menos 30x dividido por 3, menos 10x, é igual a 10. Então aqui eu tenho 10x menos 10x, corta, eu vou ter que 12 igual a 10, o que é uma incoerência, né? Isso nos leva a concluir que o sistema é impossível.